será o Brasil. Então, assim, olha como é que tá ficando o mapa da América do Sul. Esse aqui tá atualizado, tá bom? É isso aí, meus amigos. No dia de hoje, dia 22/6, o Lula, ele perdeu mais um aliado na América do Sul, né? A esquerda, ela está sendo varrida aqui da América do Sul, graças a Deus, né? Ontem, dia 21, foram as eleições na Colômbia, né? Como que você pode ver aqui, deixa eu só ver como é que tá aqui. Tá um pouquinho. Deixa eu baixar aqui o zoom para que você possa acompanhar. Tá aqui o resultado, uma disputa extremamente acirrada, tá bom? Entre o Ivan Cepeda e o Abelardo de la Espriella, né? Olha aqui, olha a votação acirrada. Lembrando, tá? As apurações na Colômbia, elas são apurações em papel, em cédulas, né? E é estranho porque, como vocês viram, ainda demorou-se praticamente uma semana para apurar as eleições no Peru, né? O Peru, ele, assim, a Keiko já levou as eleições, é porque o que está acontecendo é que o candidato super defensor da democracia lá no Peru, né, o candidato da esquerda, ele, amiguinho do Lula, diga-se de passagem, ele não está aceitando, então está tendo algumas coisas lá que eles estão recontando voto, que ele não pode aceitar. Bom, direito dele, né? Se ele pode pedir recontagem, assim, mas praticamente o lado esquerdo todinho da América do Sul já está virando direita aí, né? E se Deus permitir, logo logo será o Brasil. Então, assim, olha como é que tá ficando o mapa da América do Sul. Esse aqui tá atualizado, tá bom? Pelo G1. Obviamente eu não gosto, já falei para vocês, não gosto da fonte do G1, mas isso aqui não é uma coisa que tem como mentir muito, né? Então, assim, é, você pode ver Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai, é, Equador, Colômbia. Aqui o G1 ele colocou a apuração como cinza, né? Porque ainda está em curso, mas na verdade já acabou, né? Eles só estão recontando, mas não tem muito o que fazer. A direita também já levou o Peru aqui, lá ele, né? E tem aqui, só ficou o lado direito. Então, só está restando, no caso, o Brasil, né? Porque assim, na última eleição, o Uruguai ficou do lado esquerdo, né? Por muitos e muitos anos foi direita, simplesmente virou a casaca. Não sei porquê, a gente não sabe porquê. Para o Uruguai sempre foi uma economia muito boa, nunca tiveram problemas, mas do nada decidiram virar para o lado político, não tem problema. Não fede nem cheira, não vai atrapalhar o Mercosul como um todo, falando assim. Então, assim, numa grande extensão territorial, né, que seria o Brasil, uma extensão de alguns milhões. O Brasil hoje tem aproximadamente 8,514876,599 quilômetros de extensão territorial quadrada, né? É mais ou menos esse número que eu tenho na cabeça. Então, assim, é o maior país, o maior estado da América do Sul, e hoje, por pouco tempo, é governado pelo Lula, né? É governado pelo Lula, por isso tá essa bosta. Venezuela, ela tá com a Delcy Rodrigues, que foi a substituta desde que o Maduro ele foi capturado. Vocês perceberam? Agora abrir um parênteses aqui. Desde que a administração Trump assumiu o governo, muitos países, e eu não estou falando só na América do Sul, muitos países eles estão tendendo para o lado da economia, pelo lado do capitalismo. Cara, eu acho isso é muito bom, viu? É muito melhor você ser um capitalista meritocrático do que um comunista que depende do governo, Bolsa Família. Só tá faltando a gente, né? Se Deus quiser, em outubro a gente tá aí, tá bom? Então, saiu aqui a notícia, né? Abelardo do bem aqui. Vamos dar uma lida vamos dar uma lida aqui nessa matéria aqui. Já lembrando, tá? Essa matéria saiu ontem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já te convido, inscreva-se no canal, tá bom? Para que, na medida do que a gente for crescendo, a gente consiga trazer com mais frequência notícias como essas e entre outras. Eleição na Colômbia, candidato da direita apoiado por Trump, né? É o que eu falei, o Trump, desde que a administração Trump ela tomou posse, muitos países estão conseguindo, de fato, se tornarem do lado capitalista, né? Vence em prévia disputa apertada. Cara, foi muito apertado isso aqui. Olha isso aqui, olha a diferença. Vamos colocar aí uma diferença arredondada de 200 mil votos. Isso é bastante coisa, cara. 250, vai. Vamos colocar assim, 250 mil votos. Não é para um estado populacional igual o Peru tem, a Colômbia tem, é muito pouca coisa, velho. Vamos lá.
Abelardo de la Espriella superou Ivan Cepedi por menos de 250 mil votos na corrida presidencial. A apuração dos votos da Colômbia tem 2 etapas. A apuração preliminar dos resultados das eleições da Colômbia aponta vitória a Abelardo de Espriella, candidato da direita. A votação para presidente em segundo turno ocorreu nesse domingo, dia 21. Ocorreu ontem, né? Os dados chamados pré-conteo, divulgados pelas autoridades eleitorais, mostram que Espriella superou o senador Ivan Cepeda, candidato de esquerda, por menos de 250 mil votos. A última atualização aponta o valor aqui, né, que foi o que a gente está vendo aqui no site. O candidato da direita, apontado pelo presidente dos Estados Unidos, Trump. E para o da esquerda, esse valor aqui, para o da esquerda, Cepeda, aliado ao atual presidente colombiano Gustavo Petro. Na eleição colombiana, a apuração tem 2 etapas. A primeira é chamada de pré-conteo, uma contagem preliminar feita a partir das atas dos locais de votação, usada para projetar o resultado. Mas, segundo a legislação do país, o resultado oficial só é proclamado após o escrutínio, em que juízes de outras autoridades revisam as atas para corrigir eventuais inconsistências. Esse segundo processo deve ocorrer nesta segunda-feira, dia 22, no primeiro turno. Levou 2 dias para ser concluído. Engraçado porque a do Peru praticamente levou uma semana, né? Uma semana e eles ainda estão em contagem, tá? E é justamente por isso que tá essa mancha cinza aqui, porque, como eu disse, houve a questão da recontagem, o candidato da esquerda ele não aceitou, pediu recontagem, depois que saiu os resultados pediram para ir às ruas, protestar, enfim, é aquela ladainha que a gente já conhece, né? Os caras simplesmente não aceitam o resultado e querem bagunçar tudo. Vamos abrir outra aqui? Eleição na Colômbia, a apuração preliminar indica que Espriella é vencedor. Vamos ver como é que fica aqui. Breaking News, CNN. 8 horas e 44 minutos, estamos de volta com Breaking News. A apuração preliminar da Colômbia indica a vitória de Abelardo de la Espriella no segundo turno das votações presidenciais. Quem tem mais detalhes é a nossa enviada especial a Bogotá, Luciana Tadeu. Lu, ainda são apurações preliminares, o que temos de informação até agora com essa vitória parcial de Espriella? Oi, Gabriel, boa noite para você e a todos. Já estamos, então, em condições de afirmar que de la Espriella ganhou essa contagem preliminar por parte da Registradoria, que é o organismo eleitoral daqui da Colômbia, com 99,92% das mesas apuradas nessa apuração preliminar. De la Espriella aparece com 49,65% e o candidato da esquerda, Ivan Cepeda, com 48,70%. É uma diferença de menos de 250 mil votos entre eles, num universo de mais de 26 milhões de colombianos que foram às urnas. Essas eleições marcaram um recorde histórico de participação, mais de 63% de participação nessas eleições. Lembrando que as eleições daqui da Colômbia não são obrigatórias, ou seja, foi realmente um mérito por parte dos candidatos que conseguiram convencer a população de ir às urnas, uma margem muito estreita entre os candidatos, menos de 1 ponto percentual. E lembrando que o resultado dessa pré-contagem ainda não é o resultado oficial, ainda falta a apuração definitiva, que pode levar 2 ou 3 dias. De fato, a própria Registradoria, esse organismo que faz a pré-contagem dos votos, deu declarações agora há pouco, o presidente da Registradoria dizendo que não é esse organismo que declara o vencedor, que é o Conselho Nacional Eleitoral, e que isso só é feito depois de uma apuração com todas as atas sendo revisadas uma por uma. De fato, Ivan Cepeda, o candidato da esquerda, discursou agora há pouco e disse que vai esperar essa contagem final, voto por voto, para falar sobre esses resultados, e que a sua campanha está questionando os resultados de 33 mil urnas. Então, com uma margem tão estreita, um questionamento que, se houver algum tipo de alteração nos resultados, poderia levar a uma mudança. E, de fato, Gustavo Petro,
Petro, o atual presidente da Colômbia, disse que com uma margem tão estreita, nenhum candidato deveria se declarar vencedor. É importante ficarmos atentos ao que está acontecendo aqui na Colômbia, porque diante de um não reconhecimento dos resultados, poderia haver algum tipo de distúrbio. Ao longo do dia, a gente veio contando que o clima nas ruas da Colômbia é de tensão, lojas que amanheceram protegidas por tapumes, justamente pelo medo de que uma das campanhas não reconhecesse os resultados e que isso gerasse algum tipo de incidentes de violência nas ruas nesse fim de jornada eleitoral, no fim desse dia de votação, Gabriel. Aguardamos, então, 246 mil votos. Essa é a diferença na contagem entre os candidatos. Uma eleição disputadíssima, muito acirrada e agora parcialmente contestada. A apuração é parcial, teremos entre 2 e 3 dias de apuração completa. Esta apuração já começa em alguns municípios e deve se espalhar por todo o país. Obrigado, Luciana Tadeu, pelas informações. Continuamos atentos ao que acontece por aí. Claro, torcemos pelo melhor, pela não confusão, pela não violência nesta madrugada. A CNN continua de olho nas notícias do Brasil e do... Uma disputa extremamente acirrada, cara. Não dá para dizer que foi pouca coisa, né? Se tratando de uma questão de recontagem, né? Vamos esperar para ver o resultado. Se leva 2 a 3 dias mesmo para ter a recontagem, vamos aguardar. Eu acho que, de fato, sim, existe essa questão de que é até perigoso se declarar ganhador da eleição com uma disputa extremamente acirrada, concordo. Mas, assim, a gente tem que esperar o melhor dos resultados, né? Mas, assim, como lá é uma questão de contagem de cédula de papel, eu entendo que leva um pouco mais de tempo, uma apuração preliminar se faz necessária, porque na questão do Peru não foi assim, né? Tá sendo mais de 10 dias, aí tá havendo ainda a recontagem dos votos. Então, nesse caso aí, pode ser que tenha alguma coisa ainda que a gente vai ser surpreso, mas eu não acredito de fato que mude muita coisa do resultado, não, tá bom? Eu ainda acredito que a questão da cédula, o voto impresso, ele seja mais seguro e menos possível de ser fraudado, diferente aqui da América do Sul, na Venezuela, no Brasil, eu estou dizendo, no caso, né? Diferente do Brasil, diferente da Venezuela, que desde que instalou-se os votos eletrônicos, a gente fica sempre com o pé atrás. Mas deixa aí nos comentários o que você acha. Será que, de fato, na recontagem esse resultado pode virar? Acho pouco provável. Deixa aí o que você acha. Muito obrigado por assistir este vídeo até o final. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever para acompanhar os próximos conteúdos. Caso você queira sugerir pautas, deixe nos comentários abaixo. E ao lado tem o nosso Pix, caso você queira apoiar o nosso projeto.